escolher existir. Tem lei que confirma o que o peito já diz. Cuidar da mente é direito garantido no país. Janeiro branco não é só um sinal, é lembrar todo dia da saúde mental. Nutre quem te cultiva, aprende a dizer não. Recomeçar começa com a sua ação. Janeiro branco, folha pronta pra escrever. Não precisa correr, só precisa se ver. Quem cuida da mente sustenta o coração. Viver com consciência também é decisão. Nem toda presença merece ficar. Tem gente que drena e chama de amar. Relação saudável, respeito o limite. Quem te cultiva não invade, não agride. Autocuidado não é luxo ou vaidade, é higiene interna, é responsabilidade. Assim como o corpo precisa atenção, a mente também pede manutenção. Se o ano começa por dentro, nomeia emoções, respeita o tempo. Folha em branco não exige perfeição, só verdade escrita com compaixão. Janeiro branco, escolha se cuidar. Cuidar da mente é aprender a se amar. Nutre quem te cultiva, protege a emoção. Recomeçar começa com a sua ação. Começo o ano em branco e escolho me cuidar. Em dezembro chego inteira, colorida de me amar. Saúde mental não é frescura nem brincadeira. Preocupação, não sou brasileira. Maravilha! Que bacana, né? Que bacana começar com essa mensagem maravilhosa. Confesso que eu ainda não tinha ouvido essa música, nem esse vídeo, e a Sandra trouxe aí uma surpresa para a gente. E gostaria de sentir aqui a energia de vocês. Bom dia, bom dia, bom dia novamente. Estamos aqui com a Carla, Dulce, seja bem-vinda, Dulce, seja bem-vinda, Ivandra. Rogério, Rodrigo, Tiago Azevedo, Tiago Roberto, Angélica, Sandra. Sejam todos muito bem-vindos. E como que tá aí? Como é que foi a semana de vocês? Comentem aí um pouquinho. Ó, o Rogério tá com energia boa, hein? Bora! Quem mais aí tá com a mesma energia do Rogério aí? Quem mais bora com a gente? Isso. E a gente vai compartilhar, Thiago, mas a Sandra pode compartilhar também, muito bacana. E eu já vou deixar aqui aberto para você comentar esse vídeo, essa música, o que isso tocou aí no seu coração. A Sandra, já deixar a Sandra falar, que ela tem muita coisa para falar sobre isso daí. E já faço essa abertura aqui sobre esse vídeo, que me marcou bastante, bastante. Até anotei aqui para ser uma das minhas frases desse ano, né? Janeiro branco, folha pronta para escrever. Quem aí está com a folha pronta para escrever? Quem já começou a escrever a sua folha? Quem já está com a folha toda preenchida, toda rabiscada? Quem pegou ali as nossas folhinhas do Planner da Prosperidade, começou a rabiscar, começou a escrever? Escreveu, apagou, rasgou, jogou fora. Eu já fiz 2 vezes isso, tá? Eu comecei a escrever bastante coisa e daqui a pouco, poxa, comecei a arriscar, isso daqui não, isso daqui não. Mas, enfim, vamos lá.
É hora de vocês comentarem aí. Enquanto vocês levantam a mão, pode levantar a mão aí para a gente bater um papo. Eu vou passar aqui a palavra para a Sandra. Com certeza ela tem uma mensagem bacana aí para a gente sobre esse vídeo. Vai lá, Sandra. A Angélica já botou ali no chat, né? Quem não quiser abrir o microfone, mas pode ir botando ali que eu vou lendo. Ela botou janeiro, mês de recomeço. O que mais que chamou a atenção de vocês, que vocês querem compartilhar ali como frase aqui, que chamou a atenção? O Jorge botou essa aqui da folha em branco para escrever. Mais para frente ele fala um pouquinho que folha em branco para escrever não exige perfeição. Uma frase que também me chamou muita atenção, que a gente quer o perfeito, 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 e acaba que a gente não sai do lugar porque nunca, né, chegamos a esse nível, que para recomeçar requer ação. Isso conecta muito com a Master, porque essa semana inteira eu tenho estudado bastante, ainda mais sobre saúde mental, para pegar os dados mais atuais e tudo mais, e de todos que eu li, assim, eu sempre batia na mesma tecla, que as pessoas vêm, se abastecem do conteúdo, mas não praticam. E daí, na mesma hora, eu já lembrei que a gente tem a nossa matriz. E a matriz, ela obriga a gente a botar algum compromisso, e é o compromisso agora. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou agendar? O que eu vou eliminar? O que eu vou delegar? Então, isso é um diferencial e ele é muito importante para todas as engrenagens, principalmente para a saúde mental, porque de nada adianta a gente só ter o conteúdo, né? Ele só faz diferença se a gente praticar, se a gente aplicar ele na nossa vida. E o vídeo falava sobre isso, né? Para recomeçar, tem que ter coragem para ter ação, para agir. Alguém queria complementar mais alguma coisa que chamou a atenção? O Thiago botou aqui, né? A frase da Gisele é recomeçar, começa com a salve. E hoje a gente está conectada, Gisele. Foi essa mesmo sobre a gente pôr em prática. Mais alguém quer comentar? Que chamou a atenção? Pode ir, então, Jorge. Ó, a frase do Thiago aí, ó. Quem cuida da mente, cuida do coração. Fantástica essa frase aí, Thiago. Isso daí transforma, realmente. Isso daí transforma. Então, novamente, vamos lá, sejam muito bem-vindos a essa nossa Masterclass, que vamos trabalhar aqui a engrenagem que fortalece todas as outras. Na semana passada, o Thiago Roberto trouxe uma mensagem extraordinária que transpassou assim, muitas pessoas e impactou realmente muitas pessoas. Eu recebi muitos comentários positivos sobre a Master da semana passada, onde o Thiago trouxe a fé. E a fé, na nossa visão da máquina da prosperidade, ela é a que sustenta todas as nossas outras engrenagens, né? Aqui nós trabalhamos a engrenagem da saúde, a engrenagem da fé, a engrenagem dos relacionamentos e a engrenagem das finanças. E hoje a gente está trazendo esse tema, que é a engrenagem da saúde, o sistema de calibragem da prosperidade da engrenagem da saúde. Nós entendemos que nós somos máquinas da prosperidade, então a Angélica, a Ivandra, a Dulce, a Carla, a Patrícia, a Luísa, o Rodrigo, o Thiago Azevedo, o Thiago Roberto, o Rogério, a Sandra, todos nós somos máquinas da prosperidade e temos internamente nossas engrenagens, saúde, fé, relacionamentos, finanças, e elas precisam estar calibradas. Por isso que esse mês é o mês onde a gente intitulou da calibragem das engrenagens para que você possa realmente colocar em potência máxima a sua máquina da prosperidade para ter prosperidade em você e alcançar a prosperidade nas pessoas que cercam você também. E a engrenagem que fortalece todas as outras, no nosso entendimento, é a saúde, beleza? A engrenagem da saúde. Então, como é que foi a semana de vocês? Como é que foi a sexta? Como é que tá a energia desse sábado? Como é que vocês acordaram? Eu estava vendo aqui algumas pessoas comentando no meu privado que estão aqui e falaram que acordaram no susto ainda agora. Ai, ai. Mas então, nós damos novamente as boas-vindas a esse novo ano, a esse novo ciclo, a essas novas conquistas que vocês todos aqui terão nesse ano extraordinário e esses novos desafios, né? Então, o pensamento é que você receba todas essas informações que a gente vai trazer aqui e coloque elas em prática. A gente, inclusive, tem uma ferramenta fantástica para que você coloque elas em prática. Então, aqui é o nosso espaço, sinta-se à vontade. Dulce, Carla, Patrícia, Luiz, Ivandra, Rogério, Rodrigo,
Todos aqui sintam-se à vontade, falem, perguntem. Quem não quiser abrir a câmera ou o microfone, coloca no chat. Quem se sentir à vontade de falar no microfone, de abrir a câmera, realmente se expor, isso com certeza vai engrandecer aqui a nossa master. Fica bem à vontade, tá bom? Tragam as perguntas, as suas dúvidas, suas percepções. Esse aqui é a nossa comunidade. Inclusive, nós temos um grupo no WhatsApp, um grupo gratuito, chamado de Máquina da Prosperidade Start, onde todos vocês, quem quiser aqui, que ainda não está presente, participando desse grupo, pode ficar à vontade para depois chamar a gente para participar. A Angélica colocou o link aí do grupo, é só copiar, só clicar e já entrar nesse nosso grupo. É um grupo que vai falar somente sobre prosperidade. Lá a gente coloca vários limitadores sobre outros assuntos. Você vai ficar muito à vontade lá para falar sobre prosperidade. Então, pode ficar tranquilo que não é aqueles grupos que têm correntes, que têm discussões sobre política e outras coisas. É um grupo focado na prosperidade. Todas as pessoas que estão lá estão buscando a mesma coisa que você também vai estar buscando estando lá. Beleza? Então, essa semana, esse mês, na realidade, nós estamos fazendo as entregas para os nossos assinantes da comunidade Máquina da Prosperidade, do nosso plano da prosperidade, que já foi, inclusive, entregue, e agora, entre hoje e amanhã, a gente vai estar incluindo todas a parte de impressão já formatada de todo o nosso planner. Quem aí já recebeu o planner e quem aí já está respondendo as perguntas do anexo 1, do anexo 2. Quem gostou do planner, coloque aí uma movimentação, coloque um sinalzinho de fumaça aí. E amanhã também nós vamos estar divulgando para você o link, o site para você iniciar a Biblioteca da Prosperidade. Então, nós temos também uma Biblioteca da Prosperidade, são 7 trilhas, a trilha da saúde, a trilha das finanças, a trilha da fé, a trilha dos relacionamentos, a trilha da leitura extreme e a trilha também do Clube da Leitura de 2026, já com todos os livros do ano, com toda uma organização muito bem feita. E amanhã a gente vai estar passando esse link no grupo para você já ter acesso, principalmente ao Clube da Leitura 2026, para você já ir pegando os nossos pontos focais, os nossos mapas mentais e entender um pouco sobre como é que a gente está contextualizando a nossa Biblioteca da Prosperidade. E esse mês, como eu comentei também, a gente está trazendo os sistemas da calibragem da prosperidade. Como eu comentei no início, nós entendemos que nós somos máquinas e as máquinas possuem suas engrenagens. Então, nós temos a engrenagem da saúde, da fé, dos relacionamentos e das finanças. E, nesse mês, nós estamos calibrando todas as engrenagens para que você possa desenvolver a sua prosperidade em 2026. E também estaremos compartilhando esses sistemas da calibragem também dentro do nosso grupo de assinantes. Beleza? Então, tirem suas dúvidas, fiquem à vontade, tirem as dúvidas tanto durante a apresentação quanto no final. O nosso time está aqui exatamente para que a gente possa fortalecer ainda mais a sua vida e compartilhem essa jornada nas redes sociais. Quem quiser tirar um print aí, publicar esse nosso começo aqui de Master e marcar a gente, pode ficar à vontade também. Sejam um canal de transformação para alguém. A gente sinaliza sempre isso, né? Que nós somos canal de bênção. Então, se quiser, fica à vontade, compartilha o link dessa nossa master com alguém que você acredita que precisa calibrar a sua engrenagem da saúde, tanto a saúde mental quanto a saúde física. Compartilha esse link lá no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do futebol, no grupo do trabalho, no grupo que você acreditar que existem pessoas que precisam se fortalecer ainda mais nessa engrenagem da saúde. Tudo bem? Então, todos os sábados nós trazemos aqui uma inspiração. Nossa inspiração é sempre bom dia. Não, fica tranquila, Luísa. Nossa inspiração sempre está onde a gente acredita que é um dos maiores ensinamentos, né, a palavra realmente de Deus, que é a Bíblia. E essa inspiração de hoje, o Thiago Roberto vai trazer aqui para a gente. Já convido o Thiago Roberto para tomar aí o posto, tá? E eu peço que vocês reflitam, que vocês internalizem
e tenham essa inspiração realmente para iniciar aí o sábado e o final de semana de vocês. Vai lá, Thiago, fica à vontade. Muito bom dia, obrigado, Jorge. Bom dia, pessoal da máquina. Mais um sábado aqui, né, para a gente aprender. Na nossa inspiração, pode clicar aí, né? A gente traz um versículo aí para falar sobre saúde mental, para você ver como a palavra de Deus é a fonte de toda a sabedoria, né? A gente também aprende sobre saúde mental lendo a palavra, tá? Que é o seguinte, ali em Lucas, né, capítulo 6, versículo 45 ali, né? Fala o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio, né? E aí é o seguinte, a gente precisa entender vários nuances que essa palavra traz, né? Porque é o seguinte, no começo aí da nossa masterclass, apareceu aí as frases, né? Até o Tiago Azevedo também falou, né? Cuidar do coração, da mente, porque nossa saúde, ela está interligada, né? Na masterclass passada, a gente falou do tripé da fé, e como o número 3 é o número do eterno, né? É o número perfeito. E na saúde também existe um número 3 que está conectado de várias formas, né? Que é a saúde mental, física e a saúde espiritual. Então, essas três saúdes estão interligadas para a gente estar com a saúde em bem, né? Com a saúde em dias. E quando a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? É porque não só das palavras em si, tá? Porque também essa palavra fala que se o seu coração está cheio de negativismo, você vai falar coisas negativas. E, consequentemente, você vai começar a pensar coisas negativas também. Mas também, se o seu coração não vem bem, né, saudavelmente na parte física, a sua boca também vai falar, o seu corpo vai expressar isso. E também vai afetar a sua mente, né? E aí, inclusive, o livro que a gente tem esse mês da biblioteca, né, da prosperidade, é Mente Afiada, que fala sobre como você deixar sua mente afiada e como a parte física ela é importante para você ter uma mente saudável, né? Então, você praticar exercícios que o autor fala no livro ajuda bastante a você diminuir o declínio cognitivo, evitar doenças de demência como Alzheimer na velhice, através de se movimentar constantemente. E aí, a gente tem que ter aquela preocupação do seguinte: todo mundo sabe que saúde você tem que cuidar, mas cuidar de fato é o que a maioria das pessoas negligenciam, né? É fazer os exames de rotina, é se alimentar bem, é fazer exercício, é dormir bem. Isso todo mundo negligencia e acaba olhando para a questão da saúde só como quando tem um problema para ir cuidar, né? E vamos dizer que é quando o carro quebra e você vai levar para a oficina, que precisa que o carro funcione. Só que ninguém faz a prevenção, que é para evitar que o carro quebre. E aí você precisa entender que você também é como se fosse esse carro. Você precisa estar fazendo a prevenção do seu corpo, do seu coração, da sua mente, do seu espírito constantemente. Então, se hoje, né, você fala, eu estou cansado, não vou conseguir isso, não estou conseguindo mais me lembrar, eu vou ali na sala e esqueço o que eu vim fazer, isso é a sua boca falando de que o seu corpo está cheio de sinais para você cuidar da sua saúde, entende? E aí você precisa estar atento a esses sinais, para que você venha a fazer prevenção do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, para evitar que ele venha a parar, entende? Para você não ter que corrigir. Você vai prevenindo para evitar ele parar para corrigir mais na frente. E aí é aquela conexão de interior com exterior, né? A saúde vai começar interiormente, de dentro para fora. Começando com o que você pensa, né? Com as coisas positivas, com as coisas corretas que você consegue. E aí você começa a pensar dessa forma, você começa a falar, não, eu sou capaz, eu consigo. Eu ainda não fiz, mas eu já agendei, vou fazer. Está aqui meus exames de prevenção, de monitoramento que eu vou fazer. E aí entra a nossa matriz da prosperidade.
para você colocar o que você tem que fazer, o que tem que delegar, o que vai deixar de fazer, para você realmente começar a fazer e começar a se prevenir, certo? E aí tudo aquilo, né, que sai, que fala, que você traz pela sua boca, né, reflete diretamente do que você tem nutrido por dentro. E aí vem a outra questão da saúde, né? Alimentação. O seu corpo, ele vai estar bem saudavelmente interiormente se você alimenta o seu corpo com coisas nutritivas. A sua mente só vai estar saudável internamente se você alimentar a sua mente de coisas nutritivas. E o seu espírito internamente só vai estar bem saudavelmente se você nutre ele com coisas nutritivas, com coisas saudáveis, para que venha a saúde do interno para o externo. E essa parte aí fala, né? Saúde mental é cuidar do coração. Aí poderia ter, né, o complemento da frase, né? Cuidar do coração é saúde mental, que é o vice-versa que a gente fala, né? Porque é uma via de mão dupla. É cuidar da mente para ter um coração saudável, cuidar do coração para ter uma mente saudável. Isso faz toda a diferença. Inclusive, a gente acaba não percebendo, né? Mas muitas pessoas, não só de idade mais avançada, têm problemas no cérebro, fisicamente, né? AVC, pequeno AVC e outros problemas que a pessoa vem tendo e não percebe, né? Uma dor de cabeça forte que você vem tendo constantemente é um sinal para você cuidar, um sinal para você olhar o que é que você está alimentando diariamente a sua mente. É com preocupação e com negativismo, positivismo. Muita gente acha que não tem relação, mas a forma como você encara as coisas da vida, se você encara de forma mais estressante, com muitas preocupações, vai afetar a sua saúde mental. E a saúde mental, sendo afetada, vai afetar a sua saúde física, que inevitavelmente também vai abalar a sua saúde espiritual. É tudo uma conexão. A gente precisa ter coração saudável, para ter uma mente saudável, para ter um espírito saudável, e não necessariamente nessa ordem, mas cuidando das três coisas para você estar saudavelmente bem. Maravilha, Tiagão. Obrigado aí por essa reflexão, essa inspiração aí para gente. E o Tiago estava falando e eu estava aqui refletindo sobre algumas coisas, né? Do que ele falou e a boca fala do que o coração está cheio, né? Essa passagem ela é muito emblemática para mim porque teve um tempo grande da minha vida em que o meu coração estava cheio de rancor. E eu eu consegui ressignificar tudo isso. Isso no meu início de vida. Então, quando o coração está cheio de ódio, quando o coração está cheio de raiva, quando o coração está cheio de rancor, quando o coração está cheio de sentimentos ruins, aquilo que você vai externar também é isso. Ó. Só que a gente já falava, saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. É exatamente isso. E aquilo que você tem realmente dentro de você é o que vai ser externado. Como assessor financeiro, eu converso com muita gente, entre clientes e não clientes, entre amigos e não amigos, envolvendo a questão de finanças. E tem algumas pessoas que dizem bem assim, né? O dinheiro revela, né? O dinheiro muda as pessoas, tem um termo que o pessoal usa, né? As pessoas usam, o dinheiro muda as pessoas. Na verdade, o que eu penso é que o dinheiro só revela aquilo que tem dentro de você. Se você tem dentro de você um monstro, um dragão, é isso que vai sair de dentro de você. Agora, se você tem dentro do seu coração felicidade, amor, pensamento, coisas positivas, e o que nós trazemos aqui, prosperidade, é isso que vai sair da sua boca, é isso que vai ser externado. E é exatamente esse o nosso compromisso, a nossa meta, a nossa visão, a nossa missão, que eu vou falar um pouquinho agora. Mas a Angélica levantou a mão. Pode falar, Angélica. Só para acrescentar aí sobre esse versículo, a boca fala, o coração está cheio, e acrescentando aqui para a saúde mental, teve um dia que eu ouvi na igreja uma coisa muito importante que me marcou, que os nossos ouvidos é como se fosse a nossa boca, né? Ele está se alimentando de tudo.
E o nosso cérebro é como se fosse o nosso intestino. Ele vai digerir tudo que os ouvidos estão se alimentando. E quem que vai, né, nutrir? É todo o nosso corpo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve de fato. Por exemplo, quem gosta muito de ver filme de terror, quem gosta de ver filmes violentos, não que seja errado, mas cuidado como que isso, né, reflete na sua vida. Acaba que quando você vê muito filme de terror, muito filme de ação e tal, tiroteio, tudo você acha que algo vai acontecer. Por exemplo, você está na rua, tá ali quem anda no Rio, né? Acha que vai acontecer algo. Por quê? Porque no Rio já tende a ter um tiroteio. Então você acaba atraindo isso para você, porque já é algo que faz parte da sua rotina, já é um ambiente propício para isso, e aí você fica emanando toda essa energia ali para o ambiente no qual você está. Então, cuidado do que você se alimenta, não só pela boca, mas também pelos ouvidos. É muito boa essa colocação, Angélica, porque eu conheço muitas pessoas que nas redes sociais, o que inclusive consome muito, né, o tempo das pessoas, da maioria das pessoas das redes sociais consome o tempo. Muitas pessoas só ficam rolando é, problemas, só ficam rolando aquelas notícias que são muito compartilhadas de desgraça, de que aconteceu isso, fulano matou não sei quem, esfaqueou não sei quem, e aí isso vai sendo alimentado no cérebro, como você falou, vai sendo digerido, e a pessoa, ela se torna, o medo fica vivo ali naquela pessoa, porque ela acredita que aquelas coisas estão se aproximando dela. E isso é uma verdade assim muito absoluta. Existem várias pesquisas, né, vários estudos, né, que já trouxeram esse tipo de concretização, de comprovação de que aquilo que você vive, o seu ambiente realmente molda você. E aquilo que você consome realmente vai conseguir moldar você, com, por exemplo, esse tipo de medo, com medo do tudo, né, praticamente. Então, por isso que existem ambientes como o nosso aqui, comunidades que estão focadas em prosperidade, coisas positivas, em em informações, conteúdos, conhecimento para que você possa fortalecer a sua fé, as suas finanças, a sua saúde e os seus relacionamentos. E aí eu trago aqui um pouco sobre a gente, sobre a nossa comunidade, tudo aqui sobre nós, a nossa missão, a nossa visão, nossos valores. Então, a visão que nós temos é de guiar pessoas a se tornarem integrais, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, fisicamente, para que vivam a vida que Deus sonhou para elas. Então, aqui nós temos um ambiente de prosperidade. A nossa missão é transformar vidas por meio de clareza, propósito, método, disciplina e esse ambiente maravilhoso aqui hoje, com mais de 17 pessoas participando aqui, se engrandecendo, consumindo conteúdo que vai realmente engrandecer. Nossos valores, né? Propósito acima de performance, verdade acima de aparência, processo acima de promessa, evolução acima de comparação, fé acima do medo, constância acima da emoção e comunidade acima da solidão. Então, seja novamente bem-vindo e absorva essa nossa visão, essa nossa missão e esses nossos valores para dentro da sua vida, que com certeza isso vai fazer muito sentido para você, vai trazer muitos resultados positivos. Como o Thiago comentou na inspiração, nós temos a nossa matriz da prosperidade, carinhosamente batizada. Essa, quem conhece muito bem, essa é a matriz de Eisenhower. Nós batizamos aqui dentro da nossa comunidade de matriz da prosperidade. E é a ferramenta que vai fazer você sair da teoria para a prática. Então, pega um papelzinho, pega uma caneta ou um lápis, já rabisca aí no papel exatamente essas informações desses quadrantes, o quadrante do faça agora, o quadrante do agende, o quadrante do delegue, o quadrante do elimine. Coloque aí no quadrante do delegue ali na parte esquerda, não importante. Coloque ali do lado esquerdo no faça agora, importante. Acima do faça agora, urgente, e acima do agente, não urgente.
Porque à medida que você for recebendo, como a Angélica trouxe aqui, nos seus ouvidos, na sua visão, as informações que a gente vai trazer aqui sobre a engrenagem da saúde, você já vai visualizar que, opa, isso daqui eu consigo fazer agora. Já já terminou a master, eu já vou conseguir fazer. Opa, essa outra informação aqui eu vou agendar com fulano para fazer isso, isso e isso. Não, essa informação aqui eu vou delegar. Isso daqui que a Sandra falou, que o Jorge falou, que o Thiago falou, que a Angélica falou, eu vou delegar. Não, isso daqui realmente eu tenho que eliminar da minha vida, porque isso não faz nenhum sentido. Para onde eu estou indo, eu levar essa informação, esse conteúdo, esse conhecimento, essa sabedoria comigo. Isso aqui eu tenho que eliminar da minha vida. Então, você vai sim receber muitos insights aqui ao longo da Master, e você já vai poder ir praticando isso e colocando isso na prática através da matriz da prosperidade, onde você tem essa ferramenta para que você possa realmente colocar em prática na sua vida, ainda hoje e ainda nessa semana, aquilo que você precisa realmente fazer. Então, por que calibrar a engrenagem da saúde? Essa é a pergunta que a gente traz para introduzir aqui esse tema da calibragem da engrenagem saúde. Então, muitas pessoas, elas tentam organizar a vida. Muitas pessoas planejam as finanças, cuidam dos relacionamentos. Muitas pessoas fortalecem a fé, mas esquecem da engrenagem que movimenta todas as outras. Então, a gente traz aqui essa simbologia de que a engrenagem da saúde, ela movimenta todas as outras, né? A saúde, ela traz para você a possibilidade da vitalidade, de você realmente estar presente em todos os momentos da sua vida. Porque do que adianta ter muito dinheiro, ter umas finanças muito bem consolidadas, mas não estar com a saúde, para que você possa usufruir daquele recurso financeiro para você e para as pessoas que você ama, que você gosta, ou até para fazer filantropia com aquelas que você não gosta. Você precisa ter energia, precisa ter saúde. Então, a pergunta aqui mas o que significa calibrar a saúde? O que significa, de fato, ter saúde? O que significa, de fato, estar com a engrenagem da saúde rodando de forma, na sua melhor performance, na sua maior e melhor capacidade? E é isso que a nossa líder aqui da engrenagem da saúde, a Sandra, vai trazer aqui para a gente. Então, se prepara, anota todos os insights, coloca a matriz da prosperidade para rodar na sua vida, recebe essas informações, recebe esse conhecimento, recebe a sabedoria e coloca em prática. Sandra, fica à vontade já para você iniciar aí esse tema da saúde junto aqui dos nossos vencedores e vencedoras. Fica à vontade. Obrigada, Jorge. Pode passar para o próximo. Por muito tempo, a saúde ela foi vista só como doença. Quando tem saúde, é a ausência da doença. Se não tem doença, então era saudável. E, ao decorrer dos anos, chegamos a esse conceito ali, que é um estado completo de bem-estar. E ficou só essa frase. E depois a gente foi estudando um pouquinho mais. Mas o que é considerado estado completo de bem-estar? Porque, às vezes, uma coisa para mim, outra para o outro. E eles entraram nessa definição que estado completo de bem-estar é o quê? Quando o físico está tudo ok, quando o mental está tudo ok, e depois de um tempo eles adicionaram o social, que é a parte da nossa convivência. E daí não apenas a ausência da doença. Então, esse olhar para a saúde, ela foi feita toda uma caminhada, porque antes era só se estava com isso ou com aquilo, daí não tinha saúde. Fora isso, estava tudo ok. Então, eles não tinham esse olhar, essa atenção, eles não validavam algumas doenças que não apareciam com uma dor de cabeça, com problema no coração, com problema nisso, naquilo. Eram doenças mais invisíveis, elas não tinham tanto espaço. E hoje tem. Pode passar. E daí chegamos no que é a saúde mental. Pode abrir. Então, ali a gente tem reconhecer as emoções, e isso é fundamental. Tudo começa pegar o nosso olhar e voltar esse olhar para dentro da gente. As nossas emoções, elas são como se fossem correspondências que chegam, sabe? Pelo correio, o carteiro que vem trazer. E quando a gente não entende que aquela emoção, por mais desagradável que seja de sentir, uma tristeza, um luto que tu vivenciou,
uma raiva de alguma coisa que te atravessou. Todas as emoções, elas têm uma função fundamental. Por isso que ao longo da evolução, elas vêm caminhando com a gente. Então, o primeiro passo para a gente conseguir ter essa saúde mental em dia é a gente conseguir reconhecer essas emoções. E o que é reconhecer? É entender que, por exemplo, aqui, né, na prática, a Sandra, quando o Jorge estava quase terminando ali, que eu sei qual era a deixa que era para mim, o coração da Sandra está acelerando. Por que o coração da Sandra está acelerando? Porque, primeiro, é uma responsabilidade muito grande estar aqui falando para vocês. Eu estudei bastante, me preparei para isso. Então, o quesito responsabilidade. O segundo, porque é uma coisa nova. Embora a temática da saúde seja algo que eu falo há bastante tempo, toda vez que se fala é algo novo, né? A gente tem dados de agora que foram atualizados e tudo mais. Então, esse nomear a emoção, né? O medo, a ansiedade de estar iniciando alguma coisa nova. Quando tu nomeia o que tu tá sentindo, né? E por que você acha, acredito, qual foi o gatilho para aquilo. E se for algo que não é bom, né? Que não te auxilia, por exemplo, digamos, raiva. Estamos numa reunião online e eu não me dou com alguma pessoa que está aqui. Cada vez que essa pessoa entra na sala, eu sinto raiva. Então, para mim não explodir, não soltar meu dinossauro, não explodir, eu vou estar um passo antes dessa emoção. Eu não vou deixar de sentir. A emoção, tu não tem como apertar um botão e dizer eu não vou sentir mais a raiva. Tu vai sentir, mas tu vai ter recursos. Por exemplo, eu tomar uma água, eu vou respirar, eu vou tentar não focar nisso. Então, reconhecer a emoção é primeiro validar. A Jô sempre explica que é como se fosse uma onda, né? A emoção vem, tu tem que acolher ela, por mais desagradável que seja, para que ela possa ir. Quando eu coloco essa emoção para baixo do tapete, a gente não valida ela e a gente foi muito bem ensinada a isso, né? Quando a gente era pequena, a gente ouvia muito: engole esse choro. Isso não é motivo para você chorar. Ou quando você crescer, você vai ver o que é pagar boleto. Isso sim é preocupação. Um brinquedo quebrado não é nada, mas um adulto, para poder lidar com os boletos e todas as necessidades que vão vir, ele precisa aprender a superar um brinquedo quebrado, a superar um amigo que disse que não ia ser mais amigo dele. Tudo isso vai dando bagagem, vai dando recurso interno para quando a gente chegar adulto, a gente conseguir acessar isso. Se tu cresceu não sendo validado, quando você passa por essas questões de adulto, tu busca lá no cérebro como lidar com isso, tu não sabe. E daí tu tem escolhas que não são assertivas. Pode ir para o próximo ali. Que é sobre enfrentar as dificuldades sem se desconectar de si, né? A emoção, ela vem, mas eu não sou aquela emoção. A raiva vem, mas a Sandra não é a raiva. É uma situação que aconteceu, que deu um gatilho, e ela reagiu daquela forma mais assertiva possível, mas eu não sou aquela emoção. Até quando a gente precisa corrigir as crianças, é importante que a gente consiga nomear que não foi legal aquele comportamento, e não a pessoa. Estavam, eu vou falar o nome dos meus, né? O Bernardo e o André, um empurrou o outro, ó. Empurrar não foi legal. Então, não é a criança que não é legal, foi aquele comportamento dela. Então, a gente enfrentar, né, as dificuldades sem a gente se desconectar de si, sem a gente se descontrolar, sem a gente desregular, né? A gente sempre explica o cérebro na palma da mão, que ele é bem importante para a gente conseguir entender, a gente já falou várias vezes. Mas, ó, é como se fosse a mão fechada e aqui no meio tem o dedão. Esse é o nosso cérebro aqui. Na parte da frente é a parte da testa, o córtex pré-frontal. Depois tem a parte da nuca, que é essa parte do braço que vai para baixo. Então, a parte da frente, a parte pensante, a gente usa a metáfora como se fosse uma jaula, que deixa bem trancadinho o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro da emoção. Essa parte do cérebro da emoção, ela está aqui com a gente desde o início e ela continua dessa forma mais reativa. Por quê? Porque lá nos primórdios, lá na época das cavernas e tudo mais, se aparecesse um leão, alguma coisa no arbusto, tu não tinha como parar, conectar e pensar, será que ele já comeu? Será que ele não comeu? Não dava para pensar, tu tinha que reagir. Então, soltava o teu dinossauro dentro de ti e tu corria. Então, foi isso que deixou a gente vivo até hoje. Só que hoje, os nossos leões, os arbustos que estão mexendo, eles são diferentes. Ele é um chefe que chega para te dizer assim, ó, Sandra, no final eu quero conversar contigo. Acabou-se. Naquele eu já visualizei um leão imenso. Então, os nossos leões são diferentes. E quando eu sei que eu desconecto,
né? Ali diz, né, enfrentar os problemas sem tentar se desconectar. Não é que eu vou evitar de fazer essa parte de desconectar, mas é que eu vou saber que agora não é o momento para a gente conversar, né? Discutir, tive alguma desavença ali com a Ivandra, por exemplo, ai, Sandra, por que tu fez? Não, agora não é o momento. Porque se eu falar agora, eu vou me desconectar e quem vai falar não vai ser Sandra, vai ser o dinossauro. E o dinossauro não fala. Ele grita, ele ruge, ele destrói tudo. Então, de tu conseguir verbalizar que agora não é o momento, e quando tu se conectar, tu conseguir fazer o que tem que ser feito, que é sentar e conversar. Isso faz uma diferença imensa. Tanto nos relacionamentos do trabalho, como no matrimônio. Tu tá vendo que o outro tá ali muito nervoso, não é aquela pessoa, é o dinossauro dela. Então, não dá pra gente conversar com o dinossauro. A gente respeita o limite daquela pessoa, mas também pede para que respeite o nosso, que agora não é o momento, e faz respeitar. Pode ir pro próximo. Quando eu estou conectada, né, quando a minha jaula do dinossauro está fechada, eu faço escolhas mais conscientes. Por que eu faço escolha mais consciente? Porque essa parte da testa, é a parte que faz a gente pensar. Se eu estou com o dinossauro solto, a jaula está aberta, essa parte ela não está funcionando. Inclusive, quando querem apontar alguma coisa que a pessoa quer melhorar e ela está desconectada, ela não está nem te ouvindo. Porque essa parte da cognição que faz tu aprender. Ela não está entendendo nada, ela só está reagindo, ela só está com o dinossauro para fora. Então, escolhas conscientes, tu tem que estar conectado, com o coração calmo, no aqui, no agora. Pode ir para a próxima. E quando a gente entende isso tudo, a gente acaba tendo relações mais saudáveis. Pessoas que respeitam os nossos limites, pessoas que também nos motivem, que ajudem na nossa autoestima, não que fiquem, de alguma forma, usando alguns recursos para poder, enfim, fazer a gente sentir melhor, fazer se sentir pior, fazer o que quer que o outro faça. Então, essas relações que são mais tóxicas, elas não fazem parte. Quando tu tem relação saudável, tua saúde mental fica melhor. Pode botar ali. O último vai falar sobre desenvolvimento da resiliência emocional. O que é isso, Sandra? O termo resiliência, há muito tempo, ele só era isso mesmo, vínculos fortes. Exatamente. E isso, quando a gente entende as emoções, a gente vive muito melhor, porque as coisas começam a fazer sentido. Tu entende o porquê que é melhor conversar quando tu tá mais calmo, porque isso, porque aquilo. E o item aí, o último é da resiliência emocional. Há muito tempo a palavra resiliência ela era usada só para física. Resiliência é quando tu pega uma garrafa PET, tu amassa, e ela consegue sua forma original. Então, trazendo isso para as emoções, desenvolver resiliência é quando acontece alguma coisa que me pressiona, que me amassa, que me aperta. Eu discuti com alguém que eu não queria, eu fui mandada embora, aconteceu alguma coisa que me desestabilizou, mas eu consegui respirar, acolher, e acolher nem sempre é fácil, né? Não é fácil tu nomear, eu tô com raiva porque tal fulano fez aquilo. Eu tô com medo porque eu não sei o que vai acontecer, porque é algo que é novo. Não é fácil tu acolher, tu nomear aquilo, né? Deixar que dali ser sentido para daí poder ir embora. Mas a resiliência, ela precisa ser acolhida. Roberto. Tá com o microfone aberto. Se vocês conseguirem fechar, eu acho que é a Vilma, se eu não me engano. Se conseguir fechar, por favor. E daí, desses itens, o que é saúde mental seria sobre isso. Pode passar, Jorge. E agora, o que não é saúde mental. E aqui, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho do janeiro branco. E todos esses itens ali acabam prejudicando, né, trazendo essa falsa sensação de saúde mental. E principalmente com a rede social, né? Quando a gente vê postagens que está sempre bem. Todas as postagens a pessoa só está bem. Né? Ela não tem dia ruim, ela não tem uma semana de TPM, ela não tem escolhas que não foram tão assertivas, ela não tem nada disso. Então, isso não é saúde mental. Só estar 100% só feliz. Até porque isso não acontece. Não é possível tu estar feliz 100% do teu dia. Fingir que nunca sentiu a tristeza, ou raiva, ou medo. Quando as pessoas não entendem a função dessa emoção, eles acabam dando um título de emoção ruim, emoção que não deve ser sentida, que é feio, enfim. Então, fingir que não existe isso também não é saudável. Lembra que eu falei que para poder regular a emoção, tu tem que deixar ela vir? E se tu finge que não sente isso, ela não vai embora. Ela vai ficar guardadinha embaixo do tapete da gente. E isso a gente faz, às vezes, até sem perceber. É a tristeza. Se tu ouviu muito, isso não é motivo para você chorar, quando você exatamente, subconsciente. Volta com tudo, exatamente, Jorge. É como se pegar uma bola e botar lá no fundo da piscina.
Se tu vai fingindo que tu não tá sentindo a tristeza porque ao longo da tua vida foram falado que isso não é motivo para chorar, então nenhum motivo vai ser para chorar. E tu tá passando por um luto, por exemplo, e tu finge, não, é assim mesmo, né? Nesse mundo, ninguém fica para semente, acontece, não sei o quê, não sei o quê, e não vivencia o luto. Quando ele vem com uma força total. Então, isso é muito perigoso. A gente tem que vivenciar todas as emoções. E ignorar os limites. É perigoso porque depois acaba adoecendo, né? Nessa era da produtividade tóxica, né? Trabalhem enquanto eles durmam, façam isso, façam aquilo. Então, a gente não respeita o nosso limite, tanto o limite físico quanto o emocional, né? Eu estou tantas horas na frente do computador, eu tenho que sair, tenho que respirar, tenho que tomar uma água, tenho que botar o pé na grama, tenho que me conectar comigo mesmo. Então, todos esses e muitos mais, trouxe só alguns, né? São sinais do que não é a saúde mental. Pode passar. E esse aqui é só uma curiosidadezinha que eu trouxe para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o Janeiro Branco. Em 2014, teve um psicólogo chamado Leonardo Abrão, que ele estava com o coração aflito, porque do jeito que estava aquele cenário em 2014 não estava bom. Mas o que ele pode fazer? Um psicólogo só, com toda aquela situação, ele é de Uberlândia, e daí ele saiu do local onde ele trabalhava e ele foi numa praça, sentou do lado de uma pessoa que ele não conhecia e perguntou como é que a pessoa estava. Como é que tu tá? Daí o nosso piloto automático dizia, não, tô bem. Mas tem certeza? Tu tá com uma afeição tão diferente. E a pessoa desabafou. A pessoa conseguiu falar com ele. Ele falou, olha que legal. A pessoa abraçou, agradeceu, disse que se sentiu melhor. E daí, no outro dia, ele conversou com outro amigo psicólogo. E daí já foram 2. Depois já foram 4. E desde 2014 existe uma ação chamada Janeiro Branco, que o objetivo é disso, né? Cuidar da mente, mas de uma forma tão natural assim quando a gente cuida do corpo. Quando a gente está com uma dor de dente, a gente não vai lá no dentista? Quando a gente está com dor em alguma outra parte do corpo, a gente não vai no especialista? Por que quando a gente está com alguma tendência emocional, a gente tem tanta dificuldade no psicólogo? O cérebro, o coração, nessa parte emocional, né? Ele é tão importante como qualquer outra parte do corpo. Só que a gente não foi ensinado a cuidar da nossa saúde mental. Mas ela faz parte, é uma engrenagem, assim como qualquer uma outra parte do corpo. E é nessa tecla medo do julgamento. Exatamente, Evandro. Até porque, pela história, né, da psicologia, principalmente, as pessoas lá antigamente que procuravam a terapia, por exemplo, é porque tinha algum transtorno grave, né? Eles eram titulados como doidos, como se tivesse alguma coisa fora. E, na verdade, é preocupante quando a pessoa diz assim, não, eu não preciso de terapia. Então, já é um motivo para você ir para terapia. Porque não é sobre precisar, é sobre merecer. Todo mundo tem que ter um porto seguro que tu vá lá e escuta a preocupação. Isso, um psicólogo ou um terapeuta. Exatamente, até porque às vezes as pessoas, não faço terapia, mas eu vou em algum lugar, eu bebo com os meus amigos e eu desabafo lá. Não é um profissional qualificado que vai conseguir te conduzir. Ele vai só te dar conselho, enfim. Exatamente, não é sobre precisar, é sobre merecer. Então, o Leonardo, ele trouxe essa missão tão linda, e já acontece há 12 anos, e esse ano, 2026, o tema dele é assim, cuidar agora para prevenir o adoecimento amanhã. E ele colocou um tripé para ele ir trabalhando nessas áreas, né? A paz, equilíbrio e saúde mental. Ele estava explicando que a gente está numa era que a gente chegou num limite de excesso de informação, de estímulo, de barulho, de opção, de tela que não tem fim, de publicidade, de algoritmo, que tornou o mundo um lugar tão barulhento, com tanto estímulo que, mesmo que não tenha som, só de tu ver aquilo dali já te sobrecarrega. Então, a gente, para poder ter saúde mental, a gente precisa de paz. A gente precisa desacelerar. A gente precisa equilibrar no sentido de dizer, essa balança vai pesar um pouquinho mais porque eu vou dar um foco mais para minha família, vou diminuir um pouco o trabalho, ou não, a gente tem uma meta financeira, eu vou trabalhar um pouquinho mais, vou conversar com a minha família, fazer alguns combinados. Então, que a gente tenha equilíbrio, que a gente não coloque a energia toda para um ponto só, conseguir, por exemplo, o dinheiro e depois perder esse dinheiro comprando remédio. Eu quero muito a prosperidade, mas sem equilíbrio, tu vai ultrapassar todos os teus limites, tu não vai respeitar e tu vai ficar adoecendo, né? Exatamente. Uhum. Sobre a importância da gente buscar, né?
os conteúdos, aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, do Janeiro Branco era esse convite, se vocês quiserem depois estudar um pouquinho mais, ele é uma ação bem importante. Pode passar. Pode abrir. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os 5 pilares da saúde mental. A Ana Beatriz, que é aquela psicóloga que ela é bem psiquiatra, ela é muito famosa. E esse ano, se eu não me engano, foi recente, foi esse ano, e ela foi num JJ, do GeoJ. E ela fez um podcast sobre saúde mental que ficou muito bom. Eu assisti ele mais de uma vez. Todo o excesso e as coisas fazem mais. É beira de alguma coisa. As pessoas sempre falavam, sempre que tu tá em excesso, é beira de algo. Tu tá tentando preencher alguma falta tua com algo que não é saudável. Exatamente, a gente tem que se permitir cuidar. Exatamente. Então, o primeiro pilar, a Ana Beatriz, né, psiquiatra, ela foi lá no GEO e ela trouxe alguns pilares, que já são os pilares da saúde mental. Mas antes disso, ela fez uma contextualização. Exatamente a diferença do remédio para a cura pro veneno é a dose. Então, algum desses pilares para a gente poder conversar, mas antes ela fez uma contextualização, né? A Organização Nacional da Saúde, todo ano, ela faz uma eleição, um tema de alguma parte do corpo, alguma doença que ela vai ter um foco para a gente cuidar. Então, teve um período que foi as doenças cardíacas, outro teve várias partes do corpo. Em 2016, eles perceberam que não teve ainda uma campanha para cuidar do cérebro. E daí, quando chegou essa parte do corpo, em 2016, eles não deram muita importância, a galera lá da ONS, porque era algo que a gente vai falar de saúde mental, algo que é tão abstrato, é diferente de tu falar da parada cardíaca, é diferente de falar de um outro órgão. Então, eles ficaram meio assim e foram pesquisar um pouquinho mais de dados para poder lançar o ano da saúde mental, que foi em 2016. E eles descobriram que eles estavam passando por uma pandemia de saúde mental e eles nem tinham uma visão sobre isso. Naquela época, o suicídio, ele acontecia um suicídio a cada 40 segundos. Eu parei para ouvir de novo. Segundos? Segundos. Então, era uma taxa muito, 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 muito exorbitante. Eles não tinham nem conseguido ter visão daquilo antes. Então, fizeram todas as campanhas necessárias para poder ir melhorando isso e alertaram e tudo mais. Essa taxa, ela diminuiu bastante. Só que depois, né, veio a pandemia. Em todas as doenças e transtornos, principalmente a ansiedade e a depressão, ela aumentou 25%. De tudo que a gente tinha, agora 25% a mais. E a Ana estava dizendo assim, que a doutora, né, que o que pode nos salvar disso, se a gente não fizer isso, não cuidar desses 5 pilares que a gente vai ver agora, não tem outro caminho a não ser algum transtorno. É uma depressão, é uma ansiedade, ou é um pânico, ou enfim, alguma desses transtornos todos é o caminho final disso. A gente não tem escapatória a menos que a gente cuide desses 5 pilares. Então, ela fez, se fosse, por exemplo, uma cadeira, né, se fosse os 4 pilares, digamos, os 4 pilares e a base, né? É como se fosse o pezinho da cadeira. Se algum deles não tiver bem cuidado, né, de tanto tu sobrecarregar ele que tá ruimzinho, uma hora tudo vai ruir. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E ela estava explicando sobre os pilares. E um dos pilares é esse sobre a qualidade do sono, que a gente conversou bastante na comunidade, né? Que ela faz durante o sono, e ele não é muito valorizado porque as pessoas, quando elas não têm tanto conhecimento, ela acaba dizendo, não, vou aproveitar o tempo do sono para me fazer o que está atrasado, como está isso, ou está aquilo. E o sono, do momento que tu dorme, tem um número de horas que tu entra num sono, numa profundidade de sono que chama sono REM. E ali vem os nossos faxineiros. Ele vem limpar tudo, ele vem arquivar as memórias. E uma curiosidade também, quando a gente vai dormir, as memórias, elas são arquivadas, imagina que são caixinhas. Elas são guardadas, essas caixinhas, de trás para frente. Como assim, Sandra? A emoção que tu sentiu um pouquinho antes de dormir, ela vai ser como se fosse um imã. Vai puxar todas as experiências do dia daquela emoção. Por isso que antes de dormir, eles pedem para que a gente faça o quê? Momento da gratidão, momento de oração. Aí, quando a gente tem crianças, né, eles pedem para que os especialistas, para que a gente pergunte para a criança em que momento ela se sentiu amada. E às vezes a resposta que vem é algo que vai te surpreender. Às vezes ela se sentiu amada num momento bem simples, me senti amada quando
ganhei um abraço, ou quando eu andei de bicicleta, uma coisa que é bem simples ali, já que é uma informação importante. Então, antes de dormir, tente fazer um exercício que vai te ajudar a ter essas emoções mais agradáveis, né? E durante o sono também o corpo se recupera. Na verdade, quando vem as mensagens, só consigo ver um pedacinho ali, né? Porque o meu não está aberta, mas eu já recupero ali o que vocês estavam falando. Deixa eu botar aqui o da Evandro. Quando a saúde mental foi implementada nos hospitais, me lembro bem o quanto eu mesma e meus colegas tratamos contra isso, pois acharmos que não era nossa responsabilidade e que tínhamos coisas mais urgentes para resolver. Falta de conhecimento, empatia, compaixão faz, graças a Deus, isso tudo mudou. E é bem isso, eu imagino que a equipe de 2016 também tinha essas questões, porque é algo que é tão novo, né? Como é que a gente vai falar de saúde mental? É diferente de tu fazer um teste para ver se o coração está batendo, ou se o olho tá vendo tudo que precisa, né? A saúde mental é muito abstrata, então é difícil de tu conseguir lidar com isso. Obrigada pelo teu comentário, né? Evandra, da área da saúde, então, com certeza ela tem muitas coisas para poder estar compartilhando, e é um processo, como ela falou no início, quando é tudo muito novo, a tendência é dizer, não é com a gente, vai buscar algum outro especialista, né? E isso, como que a gente fala e cuida daquilo que não se vê, que não se toca, né? Então, o sono é importante, que ele faz a faxina, ele recupera todo o nosso sistema imunológico, evita que a gente fique tão doente, aumenta o foco, a memória, as decisões vão ser melhor, porque quando tu não dorme, tu fica irritado, tu não tem tanta paciência, tuas respostas não vão ser tão boas. Ele não é só uma noite de sono que tu perde, né? É um dia inteiro o próximo que tu perde, porque tu não vai estar tão bom assim, né? Tão bem. Pode ir para o próximo pilar. Alimentação. A gente falou muito disso quando eu motivei o grupo sobre alimentação, se você come com as suas emoções ou não. E aí eu botei a frase ali para a gente conversar um pouquinho mais. Cuidar da alimentação não é só controlar o que se come, mas é reaprender a escutar o que se sente. Quando eu e a Josi fizemos umas palestras presenciais, né, a gente explica tudo ali, né, que a alimentação ela é um equilíbrio, ajuda a produzir todos os hormônios que a gente precisa ao longo do dia, reduz as inflamações, deixa tu mais disposto, te nutre, te dá mais energia. Mas mais do que aquilo, a gente conversa muito em fazer um exercício de tu parar, de olhar para a tua infância, para a tua criação. Quando acontecia alguma coisa que era triste, por exemplo, né? Quebrava alguma coisa, perdia alguma coisa na tua infância, como é que tu era acostumada a ser acalentado? E nas palestras que a gente vai, normalmente as pessoas vêm com, minha mãe dava um pirulito, minha mãe dava um docinho, a minha mãe dizia, vamos sair para comprar um brinquedo. Então, aquela tristeza, aquela emoção, ela era alimentada de alguma forma, ou com um doce, ou com uma compra, ou com um refrigerante. E o nosso cérebro, para não gastar energia, ele vai trabalhando em padrão. Então, ele aprendeu que aquilo dali realmente dava prazer, fazia a dor passar momentaneamente. Então, ele só vai repetindo aquele padrão. E daí, quando a gente é adulto, o que acontece numa frustração? A gente come uma barra de chocolate inteira. Dizem que na TPM está liberado a barra de chocolate, não tem problema. Mas fora isso, não tá liberado, mas tudo bem. Mas fora isso, não gastar a frustração nesse, né? Se eu tô triste, eu não vou comprar mais uma bolsa, mais um sapato, mais isso. E daí a gente foi bem interessante, porque na comunidade surgiu assim, as pessoas que percebiam que acabavam se alimentando mais e usavam algumas estratégias, né? Acho que foi o Rogério que compartilhou, que fez uma barrinha, fez algum chocolate saudável. Então, ó, ele já percebeu o padrão de comportamento e o que eu posso fazer? O melhor que eu posso com as condições que eu tenho. Ó, uma barra de chocolate natural, exatamente, Rogério. Então, ele está fazendo o melhor que ele pode, ele está buscando outras estratégias. Se ele quer doce, qual é o doce que não vai fazer mal para ele? Então, ele fez isso. Mas lá na comunidade surgiu alguns comentários do inverso. Não, Sandra, eu não desconto no alimento. Na verdade, eu fico mais de que um dia até, sem beber água. E eu fiquei, nossa, como é que o corpo, ele reage dessa forma, né? Ou tu vai para um extremo ou para o outro. Tu come aquela emoção, ou tu desconecta do corpo a ponto de tu não sentir nem sede e nem fome. E não sentir não significa que não esteja com fome. É que tu não está percebendo o teu corpo. Tu está tão no piloto automático que dali não está acionando tu. Não está sentindo o estômago, ó, a receita. Não está sentindo o estômago roncar, não está sentindo a boca ficar seca, isso também é bem preocupante. Quando a gente está num nível de piloto automático, a gente não sente nem as necessidades.
Pode passar para o próximo pilar, que é a atividade física. Na Master de dezembro, a gente falou bastante sobre a saúde, direcionada mais para a saúde física, né? Então, ali eu botei só para a gente poder reforçar essa pilar que é importante. Então, quando faz atividade física, libera endorfina, reduz o estresse, melhora o humor, qualidade do teu sono à noite. Então, volta lá no primeiro pilar do sono, a atividade física, ela sempre vem muito para complementar. E o nosso corpo, ele não é feito para ficar parado, né? Os músculos precisam se exercitar. Então, não importa como, tem que encontrar uma forma de colocar esse corpo em movimento. Ó, mais receitas fitness, gente, é muito bom isso. Então, próximo pilar, conexão social. Exatamente. Essa parte da conexão foi a que a gente botou ontem sobre as amizades. Até queria ter mandado um áudio, mas não consegui ontem. A minha agenda estava com muitas coisas, eu não consegui. Mas a conexão social, para mim, de todos os pilares, ele acaba ajudando todos os outros ali. Quando tu tem uma rede de apoio, quando tu tem uma comunidade, quando tu tem um grupo que caminha junto contigo, um grupo que amigos mais próximos, que tu consegue desabafar, que tu é alguém que vai te dar um ombro amigo para tu chorar, é alguém que vai te motivar, alguém que vai chegar para te dizer assim, ó, tu é incrível, Sandra, tu dá conta de fazer a master até sem energia elétrica. Eu falei, ô, meu pai, queria ter pelo menos a metade dessa admiração que esse ser humano tem de mim, mas tá tudo bem. Sabe, essas pessoas que te empurram, que te empolgam, eu vou estar do teu lado, não importa o que vai acontecer, mas eu tô lá contigo. Isso é muito importante. Isso é fundamental, porque às vezes o olhar da gente para a gente mesmo, por mais que a gente já estude muito sobre isso, dá uma falhadinha, dá uma coisinha que tu precisa de alguém para te lembrar de quem você é. Então, essas conexões salvam vidas. Próximo ali, o último é o manejo de estresse, né? E não tem, nessa era que a gente está, como viver sem ter esse contato com o estresse, porque seria muito bom, né, se a gente acordasse e só tivesse notícias boas e que o pneu do carro não furasse, que a gente não acordasse no susto para master, que não desse um barulho que não era para dar, que a tua impressora não estragasse, tu imprimir o roteiro da tua master, isso tudo seria muito bom se não acontecesse, mas acontece. Então, tu tem que saber manejar esse teu estresse para que teu dinossauro não solte, tu não faça coisas que depois tu vai se arrepender, e todo aquele ciclo que a gente já viu sobre hoje. Então, quando tu desenvolve autoconhecimento, tu tá um passo antes do teu dinossauro soltar. E tu também aprende o que é prioridade. E a prioridade é que eu botei numa observação ali, que é tu conseguir botar, depois a gente vai para a matriz, algo para tu fazer que seja um hobby. A gente está tanto nessa área da produtividade que às vezes ficar sentada, contemplando a natureza, ficar com o pé na grama só. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Os 5, 10 minutinhos que eu estou na grama já responde um monte de e-mail. Mas o que é prioridade? Qual é a função do pé na grama? Que serve para tu poder se conectar e tu... Sabe quando tu tá encostando no lugar e tá te dando choque? Tu precisa ir pé na grama. Precisa se conectar, precisa tirar um pouco dessa energia que tá demais. Então, quando tu entende a função daquilo, de andar de bicicleta, de caminhar, de chamar uma amiga, como a Josi, para tomar café, sendo que nem café tu toma, é só para tu ir lá e papear. E as plantas, verdade. A Ivandra compartilha bastante lá no grupo sobre as plantas, o quanto isso também não é terapia, mas é terapêutico. Então, esses hobbies, quando tu sabe a consequência que ele tem na tua vida, tu não vê aquilo dali como, eu podia estar fazendo um monte de outra coisa. Mas esse monte de outra coisa não vai aliviar teu estresse, não vai acalmar o teu coração, não vai te conectar contigo mesmo. Então, parar esses minutinhos é tão importante quanto responder os e-mails, fazer a reunião, sabe? Então, quando a gente tem autoconhecimento, a gente não se culpa por fazer os hobbies. E, por último, ali, aprender a evitar o esgotamento, né? Então, não é... a gente fez a live, e o Thiago, a gente falava muito sobre isso, até a Ivandra estava na live, né? Da gente primeiro prevenir, ao invés de remediar. Esse é sabe, o sonho dos sonhos? É tu conseguir perceber que aquilo está chegando antes de acontecer e tu vai prevenir. Se eu estou muito estressada, eu vou ter mais tempo de lazer, mais conexão, mais coisas que deixam o meu coração quentinho do que o estresse. Eu vou ter que desacelerar um pouco e ir cuidando disso. Então, tu previne para não precisar remediar depois. Pode passar. Jorge, agora a gente vai para a matriz. A matriz, como o Jorge já mostrou lá, né? A gente tem as etapas. E o que a gente vai fazer agora? Agora,
A gente vai olhar esses 5 pilares. Lembra que a psiquiatra falou, se a gente não cuidar desses 5 pilares, ela não falou nenhum, nem dois, nem três, ela falou de todos esses pilares. O pezinho ali da nossa saúde mental, ele vai ficar forçado para um lado só. Ou seja, alimentação, ou seja, sono. Então, a gente vai agora, quando terminar a mástera, durante a mástera, você vai listrando nesse quadrante essa avaliação. 2 pilares, o que precisa de prioridade? Sandra, atividade física, não tô fazendo nada, o corpo não dá para parar, né? Ele parado, ele adoece. Qual é o melhor que tu pode com as condições que tu tem? Tu consegue caminhar 30 minutinhos? Ah, se eu não consigo para academia, mas consegue fazer na quadra? O que tu consegue? Eu não quero ouvir a desculpa, eu quero a solução. Né? O que dá para fazer, não o que não dá. Então, tu vai fazer uma avaliação dos pilares ali. Qual é o pilar que está com o pezinho meio torto ali? Pega um caderno para tu poder anotando a... Ai, que coisa linda! Ela foi na academia todos os dias, olha que legal. Isso, exatamente. Se tu não consegue fazer atividade na estrada, tu dá para ver algum vídeo, fazer algum movimento dentro de casa, exatamente. Ter um caderno diário para anotar os gatilhos de ansiedade, isso aqui é importante, esse segundo ali, por quê? Lembra quando eu falei do dinossauro? A gente só vai conseguir nomear as nossas emoções se eu conseguir entender o que aconteceu antes. A Angélica sempre pergunta, né? O que aconteceu quando tudo aconteceu? Quando eu tive o estresse, a ansiedade, o que aconteceu um pouquinho antes? Então, por isso que eu tenho que ter o planner, exatamente, anotar lá no planner como é que foi teu dia, a emoção que mais prevaleceu, enfim. Tu tem que ter isso para tu poder revisitar, ó. Todo último sábado do mês eu fico mais irritada. Será que é porque o dinheiro está acabando? É por causa disso? O que está acontecendo quando tudo acontece? Ele é como se fosse mapear, gente, nosso comportamento padrão. Depois de ter o diário ali, nomear as emoções, que vai estar ali anotando também, e fazer uma pausa consciente durante o dia. É disso. Desacelerar, sabe? Quando a gente tem a panela de pressão, que a gente vai abrindo o pininho devagarinho, senão ela explode. Então é isso. Nosso momento de tirar a pressão ali do dia. Por causa do quê? Eu também fico bem feliz sábado de manhã. Pode para o outro quadrante. Então, o agora vocês anotaram ali, né? O que vocês têm que estar fazendo agora. O que a gente vai... Abriu do agendar, né? O que a gente vai agendar? Definir um momento de autocuidado. E esses a gente já teve algumas mentorias com mulheres, principalmente, né? Eu, Angélica e Josi. E às vezes o autocuidado é fazer uma unha. Né? De tu parar e agendar. Essa semana eu vou fazer. E é incrível, porque quando tu agenda, chove, filho fica doente, não sei o quê, tudo vem para poder te atrapalhar, mas tu tem que ter, né, o teu discernimento, que dali é bem importante para ti. Então, que tu consiga, nem que tu remaneje, mas que tu não deixe de ter esse autocuidado contigo, porque é muito importante. Insira na rotina alguma atividade física que a gente falou ainda há pouco, aprenda alguma técnica de respiração. A gente anda, e a doutora Ana Beatriz também falou isso, a gente anda tão acelerado que a gente desaprendeu até de respirar. A nossa respiração fica numa frequência tão rápida e isso é um gatilho para disparar o cortisol, enfim, ativar a ansiedade na gente. Então, até aprender, existem várias técnicas, até essa semana eu estava vendo, ó, aula de violão piano, que legal. Eu estava vendo de pessoas que, quando estão em crise, por exemplo, de ansiedade, e eu vi até que foi uma adulta com uma criança. A criancinha virou para a mãe, já sabia que tinha crise, mas fez assim com a mão. Da mãe pegou, em crise de, enfim, precisando respirar, passava a mãozinha e fazia assim, ó. Quando o dedinho vinha para cima, ela inspirava. Segura e solta. E assim ela foi fazendo exercício. A menininha pequenininha, a mãe ia fazendo esse movimento com o dedo e ia fazendo a técnica de respiração. É uma técnica, né? De tu respira. Ah, valeu, olha, temos várias atividades já. Ó. É verdade, vai lá fazer uma postura. Mas sobre a técnica de respiração, existe essa de tu fazer com a própria mão. Existe de tu segurar, né? Inspira contando até 4, por exemplo, né? Segura. Agora solta. Inspira com 4 segundos, segura o ar por 4 e solta mais 4. É uma outra técnica. O importante é cada um estudar a técnica que funciona para você. Porque às vezes o que acalma um, o outro pode acelerar, enfim, tu tem que descobrir uma forma. Mas o importante é aprender a respirar. Que te acalme. Que coloque o teu dinossauro para dentro da jaula de novo. Ela não é muito valorizada, mas ela é muito importante. E respirar é de graça, é verdade, Wandra. Não tinha visto esse plus a mais, é verdade. E ela faz uma diferença imensa no nosso sistema nervoso. Pode ir para o próximo. O que eu vou delegar? Isso, delegar.
tudo que não me adiciona, né? Sobrecarga desnecessária. Se tem como dividir função, eu vou dividir. E responsabilidade, né? A minha responsabilidade hoje era passar o conteúdo, né? Esse recheio. A do Jorge é fazer a abertura. A da Angélica, eu vou botar o link do chat. Vamos. O do Tiago de fazer a palavra da Bíblia. Vamos, tudo der para dividir, a gente vai dividindo, para que não fique sobrecarregado para ninguém. Assim era a nossa rotina da casa, as coisas do trabalho que é possível. Dependendo do teu temperamento, a gente tende muito a sugar, principalmente o colérico. Ele tem muito de sugar e querer fazer tudo sozinho, levar tudo sozinho, porque ele tem essa linha, essa necessidade da perfeição. Então, ele quer tomar conta de tudo, e isso sobrecarrega. Então, quando tu conhece o teu funcionamento, mesmo que aquilo não seja tão agradável para ti, tu precisa delegar, precisa dividir, porque senão tu vai adoecer. A gente precisa ter esse cuidado. Exatamente, é um processo. Não ficar se culpando. É 1% em cada dia. Último quadrante, eliminar. Autocobrança, né? Porque é bem isso, como o Jorge botou agora, é um processo, cada dia 1% a mais. As comparações, daí trouxe várias outras informações que a doutora Ana trouxe, mas por causa do tempo, para que a gente na história, eu vou deixar para um outro momento, mas ela explicou que as redes sociais, se pudesse botar um vírus, né? Seria as redes sociais, porque ela trabalha muito essa parte da comparação. Ela tem recorte só do teu melhor momento, ninguém coloca uma desgraça, uma coisa que, a menos que seja uma pessoa que queira like por isso, mas normalmente é a tua melhor foto, só mostra o que tem de melhor, e quando a pessoa está num dia que não é muito legal, o que acontece sempre, né? A gente sempre tem momentos bons e ruins, e ela vê aquilo lá, e ela só se alimenta daquilo, né? Tal fulana tá viajando, tal tá no... Outra fez cabelo, outra conseguiu para academia. E eu? Acaba vindo essa comparação, e a comparação ela adoece, porque tu só pode se comparar a você mesmo ontem, ou eu mesma no início do dia. Ninguém tem a minha história, ninguém sabe os meus bastidores, a gente não deveria se comparar com o que a gente vê nas redes sociais. E ela explicou, deu uma curiosidade, que na Austrália, por exemplo, foi formalizada uma lei que só pode ter redes sociais a partir de 16 anos. Então, ninguém, nenhuma... E por que dos 16? Porque essa idade até os 7, que vai formando o caráter, enfim, tudo que a gente se alimenta vira um traço da gente, vira um padrão, um comportamento nosso, e na adolescência, como eles estão procurando a tribo deles, e eles começam a ver muito que só eles são infelizes, e o mundinho deles é aquilo, né? Só aquilo que eles respiram, impactava muito no suicídio, na depressão, no excesso da ansiedade desregulada. Então, como medida para cuidar da saúde mental, eles proibiram. É uma coisa que eles perceberam que é fundamental. E outra coisa também que foi proibida, só que foi no Japão, é de não ter prova classificatória até os 10 anos. Então, crianças de 7 a 10, elas trabalham outros temas. Elas trabalham essa parte da comunicação, dos valores, que lá no Japão eles estão trabalhando valores, socialização e disciplina. Olha que interessante. Quando as crianças, voltando, saindo um pouquinho para a educação, porque isso tudo, como a gente falou, é a forma que a gente foi educado. E se na escola a gente conseguisse implementar de 7 ao 10, que é essa parte que a gente está amadurecendo essa parte da frente, a gente pudesse trabalhar mais essa parte, né, dos valores, o que é importante para ti, a comunicação, relacionamento, disciplina, fazer o que tem que ser feito, e não se preocupasse tanto com uma prova, uma tabuada que tu tem que decorar. Eles vão aprender isso lá no Japão, por exemplo, a partir do 5º ano, quando começa a vir vários professores matérias separadas, assim. Até lá, eles não fazem prova. Eles trabalham essas habilidades sociais com a rotina do dia da escola. Tem uma equipe que vai para a cozinha, tem uma equipe que limpa a sala, tem uma equipe que vai para a quadra, e eles vão fazendo toda a rotina da escola, desenvolvendo valores. Olha que fundamental. Isso tudo vai impactar na saúde mental deles. Depois do 5º é que eles vão ser avaliados em português, matemática, leitura. Olha que evolução. É uma curiosidade, só que a Ana trouxe sobre isso. Então, eliminar, eu cheguei a falar, né? A autocobrança, a comparação, por isso que eu entrei nas redes sociais, o hábito de sabotar, né? De não fazer o que tem que ser feito. E o do ambiente, a Angélica falou aí, né? Do que a gente vai se alimentando, às vezes tem muita desgraça, muita coisa, isso acaba adoecendo a gente. Pode passar, Jorge. E essa parte que a gente vai abrir para perguntas se vocês tiverem dúvidas, e tem uma frase que eu coloco ali,
tem mais um pedacinho, acho, que ela é de uma jornalista, se chama Laines Valgas. Ela bota assim: se precisar forçar, é porque não é o seu tamanho. Isso serve para roupas, sapatos, empregos, amizades e relacionamento. Então, saúde mental é sobre respeito. Eu não vou cortar alguma parte de mim para caber. Não é sobre caber, é sobre pertencimento. É o sentimento que tem aqui dentro que tu não precisa estar se moldando para aquilo. Você simplesmente se encontra naquele ambiente. Então, agora eu deixo aberto para as perguntas e passo para o Jorge. Maravilha, Sandra, que fantástico, parabéns, 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 parabéns por essa master fantástica. Obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. E, assim, é muito fantástico quando a gente tem essa interação toda, né, que a gente teve aqui agora, todo mundo comentando, cada um colocando o seu sentimento, cada um colocando aquilo que acredita, aquilo que faz sentido na sua vida, né? E esse compartilhamento ele vai fazendo esse nosso ambiente de energia, de compartilhar energia. O último item ali da matriz da prosperidade que a Sandra trouxe foi os ambientes que tiram a energia. E aqui é o contrário, a gente está compartilhando energia. E essa energia se transforma e evolui, e otimiza, e escala, e exponencializa. Eu, pelo menos aqui, estou muito feliz, estou muito satisfeito de estar mais uma Masterclass aqui com vocês, mais um sábado aqui de manhã, para que a gente possa iniciar esse nosso final de semana de uma forma bem potente, bem energizado, né? E como que você pode alavancar a sua saúde, a engrenagem da sua saúde em 2026? Exatamente com o método. Você precisa ter método. Você precisa colocar método para que você possa entender como que você está começando. A Angélica compartilhou aí, quem quiser entrar no nosso grupo da comunidade Máquina da Prosperidade Start, tá aí o link, fica à vontade. Você precisa de um ambiente, que é exatamente isso que nós estamos proporcionando aqui. Um ambiente com pessoas positivas, pessoas produtivas, pessoas que estão buscando a prosperidade em 2026. Então, esteja nesse ambiente. Constância, suporte e direção. E onde é que você encontra tudo isso? Dentro da nossa comunidade Máquina da Prosperidade, nós temos o nível Start, que é esse que a Angélica compartilhou aqui o grupo. Então, lá nós transmitimos informações de forma gratuita. Essas nossas Masterclass aqui aos sábados, às 7h30, horário de Brasília, também são gratuitas, tá bom? Mas, dentro da nossa comunidade de assinantes, nós temos vários outros benefícios, como, por exemplo, temos método, temos constância, temos ambiente, temos suporte, temos ali grupos temáticos também, tá? Temos mentorias coletivas semanais, protocolos, que são agora as calibragens, né? O sistema de calibragem da prosperidade, que nós intitulamos. Nós temos ferramentas como, por exemplo, o Planner da Prosperidade 2026, que a gente comentou aqui, que algumas pessoas já estão usando, inclusive, colocando em prática. Eu vou já falar um pouquinho sobre ele, inclusive. E o sábio, ele sempre pergunta, né? O sábio sempre pergunta. Então, aquelas pessoas que tiverem vontade de compartilhar alguma coisa, levantem a mãozinha aí, ou compartilhem também no chat. E eu vou aproveitar e vou trazer aqui um insight que eu tive aqui quando a Sandra começou a compartilhar algumas coisas e que talvez faça sentido, até porque nós estamos iniciando um ano. E, mais uma vez, eu digo, fica à vontade para você quiser compartilhar alguma coisa. Esse é o momento para a gente começar a interagir aqui, trocar alguma experiência. Nós temos o plano. O Rogério levantou a mão. Já eu te dou a palavra, Rogério. Pode ficar à vontade, tá? Nós temos todo o início de ano, nós temos sei lá, uma tradição, posso dizer assim, onde as pessoas idealizam, né, como é que vai ser o seu ano de 2020, o seu ano, nesse caso, 2026, o que vai fazer, quais são os objetivos, quais são as metas, quais são os sonhos, desejos. Esse ano tem Copa, vou comprar minha televisão, como é que vai ser a viagem do final do ano, enfim, cada um tem o seu foco, tem aquela sua orientação e direção. E nós aqui dentro da comunidade, nós temos o plano da prosperidade, temos lá uma sequência, um passo a passo muito bem definido, muito bem elaborado, mas é claro que ao longo da jornada tem muitas atualizações. E
E eu comecei a preencher o meu plano, tá? Comecei a preencher as minhas informações. E eu comecei a preencher, e dentro do planner, para quem já viu, tem uma parte onde a gente vai fazer uma retrospectiva do que aconteceu em 2025 e vai se colocar como sentimento iniciando em 2026. Como é que eu me sinto baseado no que aconteceu e baseado em como eu estou, que é o nosso diagnóstico do autoconhecimento e o nosso diagnóstico da realidade, que a gente intitulou dentro do plano. E quando eu comecei a construir esse relatório, esse diagnóstico, eu me deparei com algumas coisas que, dentro dessa questão da saúde mental que a Sandra trouxe, começaram a ser bem reflexivas para mim. Por quê? Ela trouxe uma situação onde a gente não é muito acostumado, assim, aliás, para determinadas famílias, né, para determinados modelos de criação, a Sandra comentou até assim, engole o choro, né? Então tem aquelas frases que são faladas para a gente, né? Engole o choro, homem não chora, algumas coisas que vão sendo introduzidas na nossa mente enquanto evolução de vida, e aquilo, se não for muito bem tratado, aquilo realmente pode se desencadear muita coisa. E eu me avaliando, fazendo uma autorreflexão, né, me colocando ali realmente o autoconhecimento para fora, eu identifiquei que eu comecei a ter um sentimento de luto muito forte. Eu não sei se vocês já passaram por isso também, mas eu fiquei muito pensativo e eu percebi em alguns momentos que eu estava com esse sentimento realmente de reflexão, onde eu parava de preencher o meu plano, ia dar uma caminhada e pensava, caramba, sabe por quê? Porque em determinado momento, quando você está numa trajetória de evolução, de crescimento, de transformação, existem muitas coisas em você que precisam ser retiradas para que você possa crescer. A Bíblia fala isso, né? Para nós evoluirmos, nós precisamos ser vasos e precisamos nos esvaziar para que a gente possa ser novamente enchido, e claro, da bênção de Deus, enchido de outros valores. E qual que está sendo o meu sentimento de luto? De um Jorge que está deixando de existir, de um Jorge, de uma parte do Jorge, de um modelo de Jorge que está deixando de existir, que está morrendo, para nascer um outro modelo de Jorge. E esse outro modelo, sim, está em linha, está com as características, está alinhado com os planos aos quais eu acredito que são de Deus, com propósitos quais eu tenho como sendo de Deus na minha vida. E eu estou trazendo isso aqui para vocês porque isso, em determinado momento, mexe muito com a mentalidade, mexe muito com a questão da forma como você pensa. Então, eu tive esses momentos de reflexão e ainda estou tendo, estou no meio da criação do meu planner da prosperidade, de como é que eu vou conduzir isso, como é que eu vou conduzir o meu 2026 para que ele alcance, que eu consiga realmente alcançar aquilo que eu estou determinando ali, e eu senti na possibilidade aqui de compartilhar isso com vocês. Mas vamos lá, quem levantou a mão primeiro foi o Rogério. Vai lá, Rogério, fica à vontade. Maravilha, bom dia, muito boa a apresentação de vocês. Bom, tem uma prática aqui que eu faço já recorrente, comecei no final do ano, teve até um boom, e é bem interessante para a gente trabalhar a nossa mente, nosso cérebro, nosso corpo físico, que é a questão do jejum, né? Não só o jejum espiritual, mas o jejum intermitente, que passa lá até, chega a uma semana, 72 horas, de acordo com aquilo que você está habituado, né? Então, não adianta querer fazer algo tão rígido, mas que seja flexível, né? Eu cheguei a fazer 39 horas semana passada. Então, é um jeito de você trabalhar a sua mente, trabalhar o seu corpo, né, com eficiência para você melhorar a tua saúde, né? Melhorar a sua mente. Querendo ou não, o jejum ele restaura as células, né? Ele mata as células cancerígenas. Também a questão mental, né? Ele acaba fazendo ligações sinapses, né? Que restauram ali as ligações do cérebro também. Então, existem vários fatores,
né? Mas tem que cuidar de uma boa alimentação, tem que saber o que comer durante, se alimentar durante o jejum, né? Não só água, mas também ali sais minerais, repor os sais. É interessante você estudar isso, né? E começar a aplicar. Começa a aplicar ali 12 horas, né? Começa a comer ali, terminar de comer a partir das 5 da tarde, daí só vai se alimentar lá por 7 horas da manhã ou meio-dia, e vai aumentando o seu grau de jejum, né? Sem fazer loucura, mas também entendendo o seu corpo, entendendo a sua performance, porque é interessante que nos tempos antigos, né, antepassados, as pessoas, né, se alimentavam apenas de carne, né, de coisas naturais, frutas, né, e alimentos assim. Então, a gente tem falado aqui sobre a saúde, sobre a questão mental, e isso ajuda muito, né? Eu tenho certeza que cada um entendendo o seu corpo, os seus desejos, e fazer um jejum, né, para restabelecer aquilo que é da criação do homem, né? Sair dos industrializados, né? Esse ano eu coloquei como meta sair bem dos industrializados. A gente sabe que é difícil, né? No mundo moderno hoje, mas até saiu recentemente nos Estados Unidos lá a questão alimentar, né? E é bom que o mundo está vivendo sobre essa perspectiva, né? Tem muita gente que estão morrendo, muita gente que estão tendo doenças em relação aos industrializados, né? Maneira incorretas de comer. Então é só a gente se adaptar a esse novo, né? Que é o antigo, né? A gente fazer aquilo que realmente os ancestrais faziam, né? Se alimentar de uma boa gordura de uma carne, né? Se alimentar aí de vegetais, a gente poder viver de uma saúde melhor, né? Isso aí, quero deixar essa contribuição com vocês. Maravilha, Rogério. Essa contribuição ela é fantástica mesmo. Aqui algumas pessoas comentaram aqui que fazem o jejum. E como eu sei, Rogério, que você é uma referência para a gente aqui, não só nesse quesito, mas como outros também, eu queria lançar um desafio aqui para você que vai alimentar toda a nossa comunidade aqui com essa informação. O que você acha de a gente fazer, eu, você e mais algumas outras pessoas que quiserem aqui, a gente marcar uma data, não sei se nessa semana, mas numa outra também, a gente verifica as nossas agendas, para que a gente abrisse uma sala igual a essa, para você comentar todo esse seu processo e a gente poder documentar isso e colocar isso como sendo um item dentro do nosso sistema de calibragem da engrenagem saúde. Ou seja, o que você falar, né, dentro da nossa conversa, como é que você fez o passo a passo, como é que você inicia, porque 36 horas que você ficou, foi esse jejum? 39 horas. 39 horas. Para mim é um negócio extraordinário, tá? Porque para ficar 6 horas sem realmente comer alguma coisa é complexo, né? Então, 39 horas, você relatando isso, você só fazendo aquilo que você realmente fez, né? Você relatando aquilo que você fez, a gente depois pega essa documentação, constrói um PowerBook em cima disso e coloca isso à disposição da comunidade para que quem quiser começar, por exemplo, a entender um pouco melhor, e de repente ter ali não uma regra, né, mas alguma coisa que, poxa, eu vou buscar aqui como é que o Rogério, quando ele passou por essa situação aqui, aliás, quando ele estava com essa situação, o que ele fez? Né? Porque isso trabalha muito a mentalidade, muito demais, extraordinário. Então, eu penso que isso é positivo. O que você acha? Perfeito, vamos marcar, vamos conversar depois no privado para a gente poder alinhar certinho. Beleza, obrigado por aceitar esse desafio aí, a gente vai alinhar assim, com certeza. Então, para a gente finalizar aqui, eu quero lembrar que na semana que vem nós vamos ter a calibragem das finanças, algo muito importante para que você possa estar aqui com a gente no próximo sábado, às 7h30, horário de Brasília, tá? 6h30, horário de muita gente aqui na região norte. A gente vai estar trazendo aí a calibragem das finanças, então você tem muito conhecimento, muita informação, tá bom? E segura aí, ainda não terminou, tá? Não saiam ainda. E eu quero deixar essa última mensagem aqui para vocês, tá bom? Quando a mente está alinhada, o corpo acompanha e as engrenagens avançam. Então, nós sabemos, entendemos que a fé é a estrutura, né? A engrenagem que sustenta tudo. E a engrenagem da saúde é a que movimenta tudo.
E quando a mente, a saúde mental está alinhada com o corpo, está alinhada com as outras, né, o corpo acompanha e todas as outras engrenagens avançam. Então, tenha cuidado com a sua saúde mental, tenha cuidado com a sua saúde física, tenha cuidado com a sua alimentação, com os exercícios. Pegue, logo mais a gente vai compartilhar para os nossos assinantes o PowerBook da Master. A gente também pode compartilhar alguns tópicos lá nos nossos grupos e peguem a matriz da prosperidade, executem ela, identifiquem quais são as ações que você pode realizar ainda hoje sobre a sua saúde mental, sobre a sua saúde física. Pegue as informações que você precisa agendar para amanhã, para a semana que vem, de repente aquela conversa com uma pessoa para realmente tirar alguma situação que está na sua mente e vai, com certeza, com uma conversa você consegue liberar isso. Entenda quais são as ações relacionadas à sua saúde mental e à sua saúde física que você precisa delegar para uma outra pessoa. De repente, um profissional da saúde, de repente, algum fisioterapeuta, um psicólogo, quem sabe, da saúde física, um personal na sua academia. Então, identifique o que você realmente pode fazer com que possa ser delegado para que você possa ter mais saúde nesse quesito. E, inevitavelmente, tem aquelas coisas que você precisa eliminar dentro da sua saúde mental, da sua saúde física, para que você possa ir para um outro nível, ir para um outro patamar de vida, de transformação. Identifique isso, coloque isso na sua matriz, coloque isso em prática. Com certeza absoluta, você vai melhorar a sua engrenagem da saúde. Beleza? Então, vamos lá para a nossa foto. Quem quiser, fica à vontade de abrir a câmera. Quem não quiser, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá bom? A Sandra vai dar as orientações aí. Vai lá, Sandra. Tu tá fechando a apresentação? Para que todos os Deixa rostinhos consigam agora. aparecer? Fechando agora. Isso, um tempinho de quem quiser participar pode abrir a câmera. Isso. Agora eu já consigo ver todos. Muito bem. Agora a gente vai fazer um sorriso bem lindo, tá? 1, 2, 3 e X. Ninguém para de sorrir. Ninguém para, ninguém para. Eu vou lá colar essa imagem para ver se eu não piscou. Sorriso congelado. Exatamente. É um exercício, é um PNL. Quando tu sorri, mesmo que forçado, o cérebro libera hormônios bons. Fechou. Ninguém piscou, tá lindo. Muito obrigada. Pessoal, um excelente sábado para vocês, para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um e a família de vocês. Que vocês tenham um sábado e um domingo extraordinário. Que vocês estejam prontos e preparados para a próxima semana. Até mais, até semana que vem. E a gente se fala, se vê e compartilha as informações nos grupos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.